Bem, seguindo agora, vimos alinhar, mover, offset, né, que é deslocamento. Vamos ver agora o comando copiar. Uma observação, reparem que quando você seleciona qualquer comando ali do Modify, ao lado do mouse aparece o símbolozinho, tá? O símbolozinho equivalente ao símbolo do comando que está ativo. Tá? Uma dicasinha mais para você não se perder. Bem, assim como no comando mover, talvez seja mais indicado você inicialmente selecionar o objeto e depois executar o comando, ok? Mas se você se você entrar no comando inicialmente, tá? Você clica no objeto, né? Você for clicando em outros objetos, ele vai alternando entre os objetos selecionados. Se quiser selecionar mais de um objeto, segura a tecla Ctrl. Reparem lá que na setinha aparece um maisinho, né? Propósito, só por aproveitar, como sempre, fazer mais um adendo aqui. Quando eu seleciono, né, minhas opções de seleção, que a gente já viu lá no primeiro módulo, né? Seleciono da direita para a esquerda, abrindo uma janela, é uma cross. Da esquerda para a direita é uma window, né? No caso aqui, por exemplo, se eu fizesse essa seleção, estariam selecionados aí apenas essa parede vertical e a janela, né? E se eu quiser efetivamente retirar algum elemento, eu seguro a tecla Shift e lá aparece no mouse ali um sinalzinho de menos, ok? Pressiono Ctrl, aparece sinal de mais, adicionando elementos à seleção, pressiono Shift, subtrai elementos da seleção. Selecionei esse objeto aqui, essa parede, né? Clico lá no comando copiar e ele fica selecionado, mesmas opções do comando mover. Eu clico num ponto base, clico no segundo ponto e o objeto é copiado. Quando eu copiei este elemento aqui para a esquerda, o elemento copiado ele passou a ser o elemento selecionado. Tá, ok? Então, se eu usar o comando copy novamente, simplesmente o último elemento criado passa a ser o elemento selecionado. Tá certo? Vou apagar aqui. Clico nessa parede novamente, clico no comando copiar. Isso quer dizer o seguinte, muito útil, né? Quando a gente vai fazer vários movimentos. Por exemplo, eu posso usar aqui a opção múltipla. Repare uma coisa, eu estou com restringir ligado porque quando eu fiz a aula lá do mover, eu deixei essa opção ligada. Isso significa que eu estarei copiando aqui sempre na horizontal ou na vertical, porque o movimento está restrito. Tá? Se eu tirar aqui o restringir, eu marco um ponto base e posso copiar em qualquer lugar. Ok? O objeto segundo, que é o objeto criado, né? A partir do copy, ele está selecionado, mas o mover, o copiar, não é mais o comando ativo. Tá, ok? Então, se eu quiser que ele se mantenha ativo, eu clico aqui em múltiplo. Tá? Vou manter aqui o restringir ligado. Então, essa função pode ser usada da seguinte forma: eu clico, tá aqui, trago uma grande distância, tá, ok? Para me dar o que? A direção do movimento. E eu posso colocar, por exemplo, ele copiou a 1 metro, certo? Quero copiar mais um de novo, um, e vou fazendo várias cópias com a mesma distância, 2, 3, tá ok? Só que ele só vai até chegar lá na posição do mouse, né? Se eu colocar aqui 5 agora, olha, ele passou para o outro lado, tá ok? Então a posição do mouse agora alternou lá para cima, tá ok? Então a opção múltipla pode ser usada. Aonde que vai ser muito útil isso? Vou deletar aqui. Por exemplo, vou lá em elevação sul, né? Eu quero criar múltiplos níveis. Eu venho aqui e seleciono esse conjunto aqui de nível. Na verdade, bastaria dar um clique, né? Eu vou lá no copiar. A opção múltiplo já está iniciada. Eu marco um ponto qualquer, puxo a direção do mouse e crio lá os níveis. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ok? Uma aplicação aí prática. A gente está falando só de paredes, né? E vamos aproveitar aqui só um ganchinho como sempre.
especificando aqui a função nível, a gente vai falar com detalhes dela, né? Mas quando eu crio níveis através do comando copiar, tá? Repare que o símbolo aqui ele está em preto, né? Os outros eles estão em azul. Quando eu vou lá no início e crio através do comando nível mesmo, né? Comando LL, ele aparece aqui, ele vai aparecer em azul. Quando eu termino o comando, ele fica azul, porque quando eu clico em azul significa que ele criou, aqui está o nível 10, ele criou o nível 10 aqui associado a ele, tá? Quando eu uso o copiar aqui no nível, tá? Ele não vai criar um nível associado imediatamente, tá? Para fazer isso nós vamos ver isso com detalhes lá quando formos estudar nível, mas eu sempre vou tentar dar uma informação completa, né? Então eu vou aqui no menu vista, vistas de planta, né? Plantas de piso. Ok, então ele observa aqui que tem níveis criados que não estão com as respectivas plantas criadas. Então seleciona aqui as plantas e clique em OK. Ele vai processar e aqui criou os níveis. Tá ok? Foge ao assunto da nossa aula, mas para não ficar a coisa mal explicada. Beleza? Essa não é a única forma de copiar. Tá? A forma que vale para todo o programa, né? Vamos dizer assim, é quase a razão de ser do computador. Caracteriza a nova geração aí, geração copia e cola, né? É o Ctrl C, Ctrl V. Seleciono o conjunto, Ctrl C, quando eu der Ctrl V, o próprio Revit vai selecionar, né, o ponto de cópia, né, o ponto inicial de cópia. Esta opção copiar e colar, ela vai ser mais útil entre vistas diferentes. Então aqui eu poderia, por exemplo, voltando aqui à planta do térreo, eu desenhei lá as minhas paredes, vou segurar o Ctrl aqui, né, segurando o Ctrl, selecionar um conjunto de elementos aqui de paredes, dar o Ctrl C, né, e lá no pavimento superior, onde não tem ainda, dá um Ctrl V. Ok? O Revit, em princípio, quando você faz esse movimento entre dois pavimentos, ele já mantém o alinhamento, mas te oferece a opção de colocar em outra posição. Tá? Repare que está lá o mover, né? E você se aproxima de modo a casar as linhas tracejadas aqui, né, sugeridas do Revit com o ponto onde você está clicando. Ok? Clicou fora, ele aceita lá as opções. Só para ter certeza aqui, eu vou usar como subjacente a planta do térreo, tá? Para ver que as paredes aqui estão bem casadinhas umas com as outras. Uma outra forma, voltando aqui para o térreo, uma outra forma de utilizar esse Ctrl C, tá? De uma forma mais eficiente, quando eu vou selecionar novamente esse conjunto de elementos aqui, né, de paredes, vou dar Ctrl C, né, para mandar. Quando eu faço Ctrl C, esses elementos eles vão para um lugar chamado área de transferência, tá? Isso é padrão do Windows, não do Revit, ok? Então eles foram para a área de transferência. Se eu vier aqui em colar, não diretamente no comando, nem dando Ctrl V, eu clicar aqui na setinha, repare, eu posso usar colar da área de transferência, né, que seria o equivalente ao Ctrl V. Se eu usar esse comando, eu estaria copiando aqui para a mesma posição do desenho, aqui para a mesma vista do desenho em outra posição. No entanto, eu posso fazer o que? Olha, lá no pavimento superior, eu dei um Ctrl Z, né, voltei, né, lá no térreo. Eu posso vir aqui, ó, e colar alinhado com níveis selecionados. Ok? Isso significa o que? Exatamente, eu vou colar alinhado com níveis. Eu tenho vários níveis que eu criei, né? Eu queria copiar para o pavimento superior. Vou segurar a tecla Ctrl aqui, a cobertura, né? Ou clico no primeiro, seguro o Shift e clico no último, né? Ele seleciona todo o conjunto. Ou seja, eu estaria copiando esse conjunto de paredes que eu selecionei para diversos níveis simultaneamente. Ok? Então cliquei em OK. Ele fez a cópia em todos os níveis. Se eu for lá agora, pavimento superior, já está com as paredes, a cobertura também, né? Ali, claro, perdeu um pouquinho o sentido. Então essa é mais uma opção de copiar elementos dentro do Revit. Tá? Uma opção que vai ser muito utilizada aí quando a gente for fazer
edificações multinível. No entanto, cabe uma pequena observação. Esse Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ele só vale para uma mesma seção do Revit. Tá? Então, se eu tiver dois Revits abertos aqui, ou se eu fechar esse Revit e depois abrir novamente, tá? Esses objetos eles desaparecem da área de transferência. Uma outra forma que aí já não faz parte do modificar, né, mas também uma outra forma de copiar um elemento é clicando sobre ele. Tá? Eu aperto o botão da direita e eu tenho aqui a opção criar similar. Okay? No caso aqui eu cliquei uma janela, né, vou criar um similar. É como se eu tivesse ido lá no comando janela, né, selecionado o tipo, né, com a vantagem de que eu não sabia, né, se eu fosse lá no início, por exemplo, eu não sei aqui olhando visualmente aqui simplesmente qual seria esse tipo de janela, né? Então para seria uma outra janela eu teria que vir aqui no início, janela, e saber aqui qual é o tipo de janela, né, equivalente a essa daqui. Poderia simplesmente passar o mouse em cima, aí aqui na barra de status, né, na informação sobre o projeto, ele me diria ali, janela deslizante 1200, 1201. No entanto, eu tenho essa opção aqui de criar similar. Okay? No caso de uma parede, vamos lá desenhar uma parede aqui. Tá? Clico na parede, mesma coisa, botão direito, criar similar. Aqui ele entraria no comando de paredes, tá? E não estaria clicando, né, vamos dizer assim, copiando o objeto semelhante ao objeto copiar. E se eu juntasse aqui mais de um tipo de elemento, né, por exemplo aqui parede e janela ao mesmo tempo, né, segurando o Ctrl que eu selecionei os dois elementos, ou simplesmente fiz uma crossing aqui selecionando vários elementos, eu não tenho a opção criar similar. Então o comando criar similar só vai funcionar para um objeto. No caso aí, vamos lá no pavimento superior, vamos lá no pavimento térreo. Vamos ver aqui, eu tenho congelados os elementos de componentes mobiliário. Então, congelados aqui, eu tinha um sofá aqui. Se eu clicar aqui em criar similar, ele vai entrar no comando insert, tá ok? Então, o criar similar, ele é diferente do copiar. Você copia, na verdade, o objeto, mas entrando no comando que deu origem àquele objeto, e não simplesmente como o comando copy, que copiaria o objeto intacto, né? Se eu clicasse aqui no copiar, né, seguiria o procedimento normal do comando copy, mantendo o objeto na sua mesma rotação e assim por diante. Ok? Com isso fechamos as opções de copiar objetos.